A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Momento Conectados com Cristo, um programa da Igreja City K United. Todos são bem-vindos, como eu tenho falado, para juntos ouvirmos a palavra do Senhor de forma descontraída, dinâmica e alegre, porque nós acreditamos que a palavra do Senhor é vida e ela gera vida aos corações. Aqueles que pertencem ao Senhor ouvirão a voz do Senhor, atenderão ao convite do Senhor Jesus Cristo e se renderão a Ele, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Então, meus queridos, mais uma vez aqui nós estamos, grata satisfação, mais uma sexta, sextou, então vamos aprender com a palavra do Senhor. Mas antes, compartilhe esse vídeo, dá o like nesse vídeo, e se inscreva nos canais da igreja, tá bom? Essa é a forma de você fazer missões na era digital. Compartilhe esse vídeo, dá uma curtida, dá um like nesse vídeo e se inscreva nos canais da igreja City K United. Como todos sabemos, nós estamos trabalhando uma temática que diz mandamentos para a vida versus conselhos para a morte. Mandamentos para a vida versus conselhos para a morte. E hoje nós vamos tratar de um subtópico, de um tema debaixo dessa temática central, que trata sobre conhecer a verdade. O verdadeiro conhecimento da verdade. Essa é a temática que eu quero trabalhar com vocês nessa sexta-feira, nessa noite. O verdadeiro conhecimento da verdade. Vamos ler a palavra do Senhor para que nós possamos assim, para que iniciemos esse momento devocional. Um texto bem conhecido, no Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 32 e o versículo de número 36. Assim diz a palavra do Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar? Pai, comunica a tua verdade aos nossos corações. Nos auxilia, nos ajuda, para que o teu nome seja conhecido, temido e respeitado. Essa é a oração que faço a ti em nome de Jesus. Amém. Pessoal, o verdadeiro conhecimento, a verdade que liberta é Cristo Jesus. Durante muito tempo as pessoas têm falado isso. Isso eu já ouvi várias vezes e com certeza você já ouviu. Isso são os conselhos para a morte. A pessoa fala assim, não pregue para aquela pessoa não, porque aquela pessoa, ela conhece a verdade. Ela ficou na igreja muitos anos e ela conhece a verdade. Então não pregue para ela. Na verdade, a Bíblia fala que devemos pregar a todos. E quando você escuta esses conselhos ou essas orientações dizendo, não pregue para aquela pessoa não, aquela pessoa conhece a verdade, ficou na igreja há muitos anos, ou só a expressão, ele conhece ou ela conhece a verdade. E muitas vezes nós abraçamos esse tipo de conselho e deixamos de pregar o evangelho para essas pessoas com um pretexto com um falso pretexto desse argumento, dizendo, não, essa pessoa conhece a verdade, essa pessoa conhece Bíblia, essa pessoa conhece os versículos da Bíblia, decorado, e assim sucessivamente, e assim por diante. Essa pessoa conhece a verdade. Mas qual verdade essa pessoa conhece? Que verdade essa pessoa conhece? Porque o texto que eu li diz, e a palavra diz, está escrito, e conhecereis a verdade vos libertará. Como essa verdade que auto se proclama e diz, essa verdade, ela liberta, quando se conhece essa verdade. Então essa pessoa que diz que conhece a verdade, ou essas pessoas que falam, não pregue, ali é de muitos anos, conhece a verdade, escute,
Quem conhece a verdade é liberto por essa verdade. Você está me ouvindo eu falar isso? Você está entendendo? Essa pessoa que conhece a verdade, ou o verdadeiro conhecimento da verdade, ela é liberta. Então, esses conselhos que geram a morte, de afirmarmos que aquela pessoa A, aquela pessoa B, conhece a verdade, de fato essa pessoa não conhece. O conhecimento verdadeiro ela não tem, ela pode ter um conhecimento, ela pode ter uma apreensão, ela pode ter tido um conhecimento básico dos fatos históricos ou da literatura religiosa bíblica, mas não há um conhecimento do Filho de Deus. Porque o texto, os dois versículos que eu li, versículo 32 e o versículo 32, versículo de número 32 e 36, fala categoricamente, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo de número 36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Perceba a condicional. Há uma liberdade que verdadeiramente acontecerá. Mas, se o Filho, se Jesus libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. E destronar e repudiar esses argumentos, esses conselhos que geram a morte, dizendo, não pregue para essa pessoa, não precisa ensinar para essa pessoa já conhece a verdade. Por que as pessoas falam isso? Porque essa pessoa está distante, ela está afastada de Deus, ela está afastada da igreja, ela está afastada de Jesus, e a pessoa fala, não, ali está afastado, mas conhece a verdade. Não conhece. Essa pessoa não conhece porque a verdade liberta de uma vez por todas. Não há o conhecer a verdade, ser liberto e voltar para a prática do pecado de forma definitiva. Não acontece, porque uma vez liberto, para sempre você foi liberto. Não tem como deslibertar, não sei se essa palavra existe, mas não tem como você voltar para a escravidão uma vez que o próprio Deus te libertou. É uma posição irremediável. Você está na posição que você não pode jamais, nem você, nem o diabo, nem o pecado, nada nesse mundo pode tirar você dessa nova posição, de uma vez liberto por Cristo. Por isso que ele fala, dizendo, e conhecereis a verdade vos libertará. Se essa pessoa abandonou a igreja, se essa pessoa abandonou Jesus Cristo, se essa pessoa abandonou os bons ensinamentos da piedade, da vida, essa pessoa abandonou isso tudo, de fato essa pessoa não conheceu a verdade como deveria. Essa pessoa foi influenciada pelo contexto, foi influenciada pelas amizades, foi influenciada pela vida religiosa, mas essa pessoa não foi liberta por Cristo Jesus, porque quem foi liberto por Cristo Jesus, como diz a palavra, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não há parcialidade, não há negociação. Uma vez liberto por Cristo, para sempre você foi liberto. Uma vez você conhecendo essa verdade te libertará de uma vez por todas. Você está entendendo o que eu estou falando? Vou ler mais um texto da palavra do Senhor, para não ficar nenhuma sombra de dúvida. Romanos capítulo de número 1. Romanos capítulo 6, versículo 18. Escute o que a palavra de Deus fala. Uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Eu vou ler de novo. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Uma vez, segunda vez, terceira, não, uma vez, um ato soberano de Deus de libertar você, eu, qualquer pessoa do poder do pecado, fostes feitos servos da justiça, servos de Deus. Esses são os mandamentos para a vida que nos ensinam dizendo que uma vez liberto,
uma vez transformado, uma vez conhecendo essa verdade, uma vez tendo um encontro pessoal com Cristo, de uma vez por todas ele transformará a sua vida. Portanto, essas pessoas que afirmam, ou esse grupo de pessoas que afirmam, aquela pessoa conheceu a verdade, isso é equivocado. Isso é falta de conhecimento bíblico, de conhecimento do significado real, do significado real, do que é a salvação, do que é a libertação, do que é o poder de Cristo, o poder da Escritura para libertar vidas, salvar vidas, transformar vidas, de uma vez por todas. Novamente, essas pessoas que dizem que conhecem a verdade e abandonam o Senhor Jesus, elas não conheceram a verdadeira verdade que liberta. Elas conheceram ou tiveram conhecimento básico, religioso, histórico, teológico, definições técnicas, mas nunca tiveram um encontro pessoal com Cristo, um encontro com o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Porque se verdadeiramente está escrito, e é verdade isso, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, você que me escuta, você pode falar, olha, eu tô afastado de Deus, da igreja, mas eu conheço a verdade. Ei, você não conhece a verdade. Deixa eu te falar, você não conhece a verdade. Porque se você conhecesse a verdade verdadeiramente, você não estaria nessa posição que você está hoje. Você faria, sabe o quê? Você diria, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu perante ti. Não sou digno que tu me chames de teu filho, mas me recebe como um de teus criados. Se verdadeiramente você conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, você irá perseverar até o fim. Porque aquele que foi salvo perseverar até o fim. Lutas teremos, pecados aparecerão, dificuldades, barreiras, tudo, o caminho é estreito. Mas nós não recuaremos, nós não olharemos para trás, nós não abandonaremos e nem permaneceremos no pecado de uma vez por todas, porque a nossa vida foi transformada por Cristo. Quem conhece o Evangelho é transformado pelo Evangelho, e uma vez transformado pelo Evangelho, para sempre você foi transformado. Podemos cair, podemos ficar fracos, ou um momento de humilhação, mas jamais abandonaremos o Senhor Jesus. Jamais abandonaremos o Evangelho de Cristo, porque esse Evangelho transformou a nossa vida de uma vez por todas. É por isso que nós perseveramos, é por isso que nós clamamos, é por isso que nós perseveremos em oração e na leitura da palavra, porque nós entendemos que o Evangelho que nos salvou é o Evangelho que nos sustenta até o fim. E aquele que perseverar até o fim será salvo, como diz a Escritura Sagrada. Portanto, essas pessoas que dizem que conhecem o Evangelho e se afastaram, elas não conhecem. Então prega o Evangelho para essas pessoas. Anuncie o Evangelho de Deus para essas pessoas. Pregue o Evangelho, porque a mensagem do Evangelho ela é palatável, ela é degustável para aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Nunca, se você vai pregar o Evangelho, ou se você anunciar o Evangelho, a pessoa fala, eu já sei disso, eu já conheço isso. Você pode falar, você não conhece, porque se você conhecesse verdadeiramente, você não estaria nessa situação. Você estaria na casa do Pai. Você estaria desfrutando do amor do Pai. Você estaria desfrutando da comunhão com o Pai por meio de Jesus Cristo. Você não estaria nessa posição que você está hoje. Anuncie essa verdade. Essa verdade que diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você entendeu a diferença? O verdadeiro conhecimento da verdade traz liberdade. E é uma liberdade de uma vez por todas. A Bíblia diz isso. A Escritura Sagrada diz isso. Portanto, apague isso do seu dicionário. Tire essas frases que diz, aquela pessoa não conhece. Quem conhece o Evangelho é liberto. Porque se a gente sustenta esses conselhos que geram a morte e continuamos citando essas frases, isso, entre aspas, minimiza o poder do Evangelho. Porque parece que o Evangelho ele não é tão poderoso para salvar que a pessoa conhece o Evangelho, mas ao mesmo tempo a pessoa abandona o Evangelho. Quem abandonou é porque nunca conheceu.
porque Jesus é irresistível para os seus eleitos. Os eleitos de Deus jamais abandonarão o Senhor, porque o Senhor Jesus jamais abandonará os seus eleitos. E louvado seja Deus por isso, não é verdade? Glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, Deus nos convence dessa santa verdade e comunica a tua verdade. Comunica o teu Filho Jesus, Deus Todo-Poderoso, aqueles que ouvem e assistem esse momento devocional. E salva-os do poder, do pecado, da morte e do diabo. E traz vida, liberdade, de uma vez por todas, àqueles que pertencem a Ti. Pai, eu peço ao Senhor, tenha compaixão de nós e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Queridos, grata satisfação. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser, em mais um programa Conectados com Cristo, tá bom? Nunca se esqueça dessa verdade que diz que todos aqueles que estiverem conectados com Cristo Jesus, nosso Senhor, viverão eternamente. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tchau!